Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Coelho. Nós entramos na última aula da disciplina de gerenciamento de transportes e abastecimento. Nós vamos falar sobre gestão de frotas e é a unidade 4 do nosso livro, onde nós vamos tratar o produto logístico, o sistema de qualidade de transporte, sistemas e tecnologia. Chegamos ao final da disciplina, né? Navegamos aí pelo mundo do transporte, pela a parte de abastecimento, de movimentação de produtos, a necessidade de você ter um transporte adequado para entregar um serviço de qualidade para o seu cliente, que é a função da logística, é movimentar a cadeia de suprimentos. Lembrando sempre, temos aí desde busca de matéria-prima, o fornecedor de matéria-prima, trazendo para a sua indústria, para a indústria focal, e aí você produzindo, manufaturando, levando esse produto pelos canais de distribuição até o seu cliente final, disponibilizando através do varejo, do atacadista, distribuidor, e-commerce. Não importa o meio, mas vai chegar no seu cliente. Aí você tem que fazer esse transporte. Você tem que movimentar este produto, movimentar esta unidade esse item, a quantidade, entregar da maneira certa, no tempo certo, transportando da melhor maneira. Lembrando sempre, que eu sempre reforço, é o binômio. Você tem que atender o seu cliente, mas eu tenho que atender também a minha empresa, aos custos, ao processo enxuto, sem gasto excessivo, para que eu possa ter uma rentabilidade e ter uma diferença, um diferencial competitivo perante os meus concorrentes. Vamos ver então quais seriam os nossos desafios, para esta aula. Vamos falar sobre gestão de frotas e gerenciamento da qualidade. A qualidade é um grande desafio para as empresas, porque a qualidade, nós vamos ver que ele é um item, não mensurável, ele é intangível. A gente tem que tangibilizar a qualidade através de pesquisas, de acompanhamento e de visões dos clientes. Vamos entender também, dentro da gestão de frotas, a vantagem da utilização da tecnologia. E a tecnologia, hoje está muito mais acessível para as empresas, porque hoje caiu bastante o custo de implantação, o custo de manutenção de alguns softwares, de alguns aplicativos. Com isso, a gente pode voltar ao quadro, eu gero valor, eu trago valor para o meu cliente, gerando competitividade para a minha empresa. A partir do momento que eu entrego um produto de qualidade, com todo cuidado, com toda atenção e gestão em cima de custos, de nível de serviço, se eu atendi no prazo ou não, e dando todo o suporte para o meu cliente, informando, olha, sua carga vai atrasar, sua carga vai adiantar. É interessante que hoje mesmo eu tive uma grata surpresa que eu comprei um produto e a loja me falou que ia entregar dia 9, pela encomenda seria 30 dias. E hoje ela me ligou entregando antes do prometido. Olha só que coisa interessante. Entregou aí e eu fiquei feliz. Por quê? Porque ela prometeu para uma data e me antecipou. Isso tudo dentro pode ter sido melhora de processo, ou então eu já estava mesmo esperando, que nem os sites fazem, Eles falam que vão entregar em 15 dias úteis e a gente entrega em 5. Mas isso é o nível de serviço. E eu tenho que me preocupar com esse nível de serviço, para ter qualidade. E é isso que nós vamos navegar nesta aula, falar sobre qualidade, falar sobre produto logístico, o que realmente você, como gestor da logística, tem que se preocupar.
Produto logístico. Quando falamos em logística, a gente fala sobre movimentação, né? Movimentação, aguarda. Lembrando, a logística ela é a mola propulsora da cadeia de suprimentos. Ela que faz girar essa engrenagem da cadeia de suprimentos entre fornecedor de matéria-prima, empresa produtora e os clientes, através dos canais de distribuição. A logística, as atividades logísticas é que faz girar essa cadeia de suprimentos de forma adequada. E ela faz girar o quê? O produto logístico, que é muito mais do que uma caixa, é muito mais do que um produto. Vamos entender o que é o produto logístico. O produto logístico ele é composto pelo conjunto de características de um produto vendido que pode ser manipulado e transportado por profissionais de logística. Esse conjunto de características físicas compõe o fluxo de materiais e valores entre as empresas de uma cadeia de suprimentos. Então, quando a gente fala em produto logístico, é o tipo de material, é o produto que eu estou movimentando entre os componentes de uma cadeia de suprimentos. Como tinha falado há pouco tempo atrás. A matéria-prima que eu entrego para o meu produtor, aí eu produzo, eu trago a matéria-prima para a minha empresa, produzo, eu tenho um produto final que através dos meus canais de distribuição, eu vou fazer a distribuição do meu produto. Para isso eu tenho a movimentação de materiais, eu tenho movimentação de produtos e eu tenho que tomar cuidado também com essa movimentação, que ela seja correta, que ela não cause avaria e para isso eu tenho que levar em consideração algumas características. Vamos entender um pouco sobre essas características físicas dos produtos logísticos. Devem ser conhecidas densidade. A densidade é uma relação entre volume e peso, né? Ou seja, vamos dar um produto que tem uma densidade muito grande, chumbo. O chumbo, a densidade do chumbo é totalmente diferente da densidade do algodão. Então aí eu tenho uma diferença muito grande, eu preciso entender que tipo de produto eu estou movimentando. Condição, se ele é sólido, líquido ou granel, que a partir desse tipo de condição, eu vou ter um tipo de transporte. É a mesma coisa na condição de perecibilidade, inflamabilidade e toxicidade. Condição de perecibilidade, eu vou precisar de um transporte refrigerado, que me mantenha a carga sem perder frio, mantendo a carga. Quando eu falo em inflamabilidade e toxicidade, a preocupação mais é pela segurança da carga, o tipo do caminhão, a capacidade do motorista também, o treinamento do motorista. São fatores importantes para atividades de dimensionamento de frota, escolha de veículo e planejamento de transporte. Eu preciso ser eficiente, eu tenho que ter segurança e qualidade. Para isso, eu tenho que entender que tipo de produto que eu estarei transportando. A partir do tipo de produto, dessas características, eu vou dimensionar a minha frota, o tipo de veículo, o tipo de profissional que eu vou ter também, eu tenho que, às vezes, ter um profissional, quando eu falo em toxicidade inflamável, eu tenho que ter um profissional treinado e habilitado para esse tipo de transporte. Então, isso aí impacta bastante. O que impacta também é o tipo do produto. Vamos ver. O tipo do produto, eu posso ter o produto de consumo ou um produto industrial. Produto de consumo o nome já diz, para o cliente final. Ele pode ser um produto de conveniência, consumo rápido e imediato, e aí eu tenho uma distribuição intensiva aqui, vários pontos de venda, então várias entregas. Produtos de comparação ao mercado mais amplo, aqui eu já tenho uma distribuição seletiva, e aqui eu tenho uma distribuição exclusiva.
que são produtos de especialidade, né? Especialista, bem restrito. Isso aí é a parte de consumo. E eu tenho o produto industrial, que é destinado à produção de algum outro produto. Outra coisa que impacta também no produto logístico é a estratégia de distribuição. Em que fase aquele produto está. Então, a estratégia de distribuição e transporte de produtos devem também considerar os estágios de maturidade dos produtos. Ou seja, produtos em fase de lançamento. Por exemplo, lancei um produto novo, então eu tenho que disponibilizar em vários lugares. Então, o custo da minha logística, o esforço é muito grande. Produtos em processo de maturação, quer dizer, ele está pegando volume de venda. E aí a minha logística ela vai começando a ficar mais eficiente, menos custosa. Produtos mais maduros, você tem a eficiência da logística como um todo, né? Onde a fase onde tem o melhor custo-benefício da logística, onde já tem um volume grande de produtos, já está na maturidade. E a gente tem um declínio. No declínio a gente tem que tomar cuidado, porque tem horas que no declínio que eu tenho que restringir a distribuição daquele produto. Já que ele está terminando, eu começo a restringir as regiões para quê? Para não gastar muito com a logística e para concentrar ele mais em outros lugares. E eu tenho também que buscar, através desse transporte, dessa movimentação do produto logístico, as vantagens. Vamos entender. Quando a gente fala em vantagem competitiva na logística, eu tenho os quatro conceitos, né? O valor de lugar, o valor de tempo, ou seja, na hora certa, no lugar certo, com a qualidade correta do produto, e o valor da informação, onde eu tenho esse produto, onde eu entreguei, volume de entrega em cada região. A partir do momento que eu tenho essa visão, eu posso aprimorar e otimizar o serviço de transporte prestado, integrando a cadeia de suprimentos com outros departamentos da organização. E assim eu tenho o cuidado com o transporte, com a movimentação desse meu produto. A partir do momento que eu conheço que tipo, que fase de distribuição ele está, eu consigo ter um processo mais adequado. E a partir do processo mais adequado, eu tenho um custo mais adequado. Eu tenho também uma qualidade do produto mais adequada. Isso é importantíssimo para qualquer empresa. Políticas de gestão de transporte. Quando falamos em transporte, eu tenho que determinar alguns parâmetros, que a gente chama de políticas, para fazer o meu transporte. Então, eu tenho que ter algumas características, ter alguns pontos que eu preciso atender, e aí também até delimitar também, quanto tempo eu vou demorar, em qual região eu vou atuar. São algumas informações que eu preciso estruturar quando eu falo em gestão de política de transporte. Vamos olhar. Quando a gente fala em relevância, eu preciso, como eu falei, a parte estratégica, eu tenho que ter um direcionamento estratégico da minha estratégia. Porque eu tenho que limitar e orientar a minha equipe de trabalho. Onde vai entregar, em qual local. E a partir do momento que eu tenho a estratégia, eu tenho também a limitação e a orientação da minha equipe de trabalho, eu começo a priorizar as minhas atividades e meus projetos, a fim de determinar onde eu vou fazer a aplicação dos meus recursos. Isso tudo, ele vai de decisões estratégicas, que começa na empresa e vai até o chão, né? O chão de fábrica ou até a parte operacional. Em matéria de critérios, né, para a construção das minhas políticas de gestão de transporte, escolha dos modais habilitados. Ou seja, eu tenho que escolher o modal habilitado para aquele transporte. Porque, por exemplo, eu vou fazer um transporte de exportação para a Europa. Eu não vou poder usar o rodoviário, o ferroviário muito menos.
então eu caio no aeroviário e no aquaviário. E eu começo a trabalhar essas duas alternativas. E aí o meu transporte, eu vou ter que me especializar nessa área de movimentação internacional. Continuando, nós temos ainda planos de ação em casos emergenciais. E aí você pode usar um plano de ação 5W2H. O importante é eu escrever, aí é que está, eu gosto de reforçar isso. O brasileiro ele não gosta de escrever. E é importantíssimo você ter um plano de ação. Relacionamento com terceiros e prestadores de serviço. Eu tenho que escolher o meu prestador de serviço, escolher o terceiro adequado. Lembre-se, a partir do momento que você contrata um terceiro, o terceiro vira você perante o cliente. Isso é muito importante reforçar, porque a partir do momento que você contrata um terceiro ruim, a sua empresa vai passar por ruim perante o cliente. E isso ele denota uma certa fragilidade da empresa quando você contrata um terceiro ruim. Continuando sobre os critérios, nós temos a avaliação da qualidade da frota do serviço, relacionamentos com clientes. Eu tenho que construir, eu tenho que ter esse relacionamento, eu tenho que estar avaliando a qualidade do meu serviço. Por quê? Políticas de gestão de transporte também, eu tenho que atrelar condições de contrato e de solicitação de serviço aos transportadores terceiros, assim como as exigências para a realização do transporte com qualidade, são parte da política de gestão e devem também considerar o risco da contratação dessas empresas, principalmente quando você recorre a terceiros que vão fazer trabalhos estratégicos. Eu não tenho condição de atender, vou ter que contratar um terceiro para fazer um transporte de produto químico que eu não... Mas qual empresa que eu vou fazer? Que tipo de contrato que eu tenho que formalizar com esse terceiro? Nós não podemos abrir mão da segurança e da qualidade da prestação de serviço. Porque, como eu falei, o terceiro nada mais é que você na frente do seu cliente. Imagine você pegar um freteiro, pegar um agregado, sem nenhuma condição de atender corretamente o teu cliente. O teu cliente, com certeza, vai reclamar desse serviço e não adianta você falar que não foi você. Foi você, porque você contratou o terceiro. E o terceiro é você perante o cliente. Para a gente entender como é que é feita essa parte de política e de estratégia, vamos ver esse gráfico. Eu parto da estratégia organizacional, ou seja, eu tenho a minha estratégia organizacional como um todo, eu olho a empresa como um todo. E aí eu tenho as partes aqui, a estratégia financeira, estratégia comercial e eu tenho a estratégia logística. Dentro da estratégia logística, eu tenho a política de gestão de transporte. Porém, também eu tenho aqui políticas de estoque, políticas de armazenamento. Eu tenho várias estratégias, políticas que são o desdobramento da minha estratégia logística. Portanto, quando eu falo em política de transporte, eu preciso entender qual é o meu planejamento estratégico para a empresa, que está desdobrado no planejamento estratégico da logística, e eu tenho que, com a minha política de transporte, minha política de estoque, eu tenho que atender essa estratégia logística. E assim eu consigo manter a empresa em busca dos seus objetivos traçados na estratégia organizacional. Gestão e organização, qualidade e transporte. Lembrando que gestão é o ato de você administrar, coordenar, mas principalmente melhorar o processo. Eu não faço gestão para manter o meu processo como ele está. Eu sempre tenho que buscar uma melhoria contínua, uma melhoria incremental. O brasileiro gosta de trabalhar com mudança radical.
Já o oriental, ele trabalha com uma mudança contínua, um melhoramento contínuo, é muito mais fácil. E a gestão, ela traz esse resultado. Ela traz melhoria para a empresa, aí traz vantagem competitiva quando eu tenho realmente a gestão e a organização dos meus processos. No caso, nós estamos falando sobre transporte. Vamos entender um pouco mais sobre gestão. Quando a gente fala em qualidade de transporte, né, na gestão e organização dos processos, definição de processos organizados em um sistema de gestão é importante para garantir a estabilidade da operação. Quando eu falo em estabilidade, eu falo em a manutenção da qualidade. Eu tenho que ter organização de atividades. Então eu tenho que ter uma sequência, um fluxo correto de atividades. Se eu conseguir e tiver, é interessante eu padronizar os meus processos. Falar em padronização de processos, se a gente pegar exemplos clássicos de empresas que trabalham com padrão, por exemplo, as empresas de fast food, elas trabalham com padronização até de quanto tempo para fritar uma batata frita, como é que você coloca o queijo no pão, é tudo padronizado e tem tudo tempo, custo e movimentação. Isso, ele te mantém a qualidade assegurada daquele produto. Continuando, além da padronização, eu tenho que ter uma comunicação integrada entre todos os integrantes do meu processo de transporte. E não posso esquecer do fator humano, que é imprescindível a capacitação do pessoal. Se eu não tiver pessoas capacitadas para fazer a parte operacional, fazer a parte de gestão, eu vou ter um processo de qualidade duvidosa, processo que vai me custar mais caro e que não vai me atender o meu cliente. A partir do momento que eu tenho amarração de padronização, a parte de processos, eu preciso de pessoas capacitadas, eu preciso do fator humano. Vamos ver também quais são os pontos do fator humano importantes para a gestão e organização dos processos de transporte. A aderência dos colaboradores no estabelecimento da padronização das atividades relacionadas ao transporte. O que seria aderência? É o colaborador, ele realizar do jeito que é previsto. Eu preciso realizar do jeito que é previsto. O fator humano na operação de transporte é ponto principal da execução dos serviços. Lógico, se eu não tiver a minha equipe altamente capacitada, tanto desde o motorista, do carregador, do separador de carga, até do gestor, eu não vou ter sucesso nesse meu empreendimento. Imagine se tem uma equipe treinada, um motorista que não sabe dirigir direito, que não conhece, não sabe usar nem um rastreador, eu vou ter problemas para atingir a qualidade, para ter os processos com uma gestão eficiente. Continuando, nós temos que eu tenho que, de maneira diferenciada, trabalhar os quesitos de prestação de serviço. Quando eu falo no gerenciamento participativo da qualidade. A partir do momento que eu tenho uma equipe estruturada, eu posso trabalhar com o foco na qualidade, com a participação de todos. Envolvimento dos níveis operacionais nas definições e decisões relacionadas às próprias atividades. O que quer dizer isso? Eu conversar com pessoas da operação para que eles me dêem sugestões ao serviço. Nada melhor a pessoa que está no dia a dia do trabalho para fazer sugestões. Muitos empresários, muitos líderes não gostam de escutar, falam, não vou escutar, mas ele está ali, na linha de frente. O motorista, muitas vezes, ele é o elo da empresa com o mercado, porque ele que está no cliente, ele que está vendo a movimentação. E uma pessoa bem treinada, o motorista fica ligado a quais os clientes, quais são os fornecedores que estão entregando, como é que o cliente está recebendo o meu produto. É importante esse feedback
dos motoristas, né, dos entregadores, para quê? Para que eu retroalimente, né, o meu processo, para que eu tenha realmente padrões de qualidades aceitáveis. Continuando, nós vamos ver que o envolvimento no processo de gestão e melhora a aderência às mudanças culturais. A partir do momento que eu envolvo ele nas definições, eu tenho uma melhor aderência às mudanças. Eu quero mudar, eu vou chamar ele para o meu lado, trazer o colaborador para o meu lado. Para isso, eu preciso envolvê-lo, preciso escutá-lo e falar assim, poxa, a sua ideia foi boa, e aí você vem trazendo, e a gente vai mudando a cultura. Quando a gente fala em organização e gestão, a gente fala em mudança, e mudança de cultura, com certeza. E aí vai também a parte de capacitação, de treinamento. Vamos olhar. A parte de treinamento e capacitação, ela é muito importante porque o colaborador ele vê que você está investindo nele e ele se sente valorizado. Então, treinamentos técnicos, como garantia do sistema da qualidade, mostrando a parte das ISO, dos procedimentos, manutenção dos níveis de qualidade da operação, então, para ver os sinalizadores com as ferramentas, treinamentos gerenciais, aí da parte de gestão, capacitação dos colaboradores nas competências relacionadas aos sistemas de gestão, melhoria da performance, qualidade, comportamento e motivação. E aí, quando a gente fala em capacitação gerencial, é tornar o seu gestor um líder. O líder, ele é diferente do chefe. O chefe, ele manda. O líder, ele induz. Eu falo que o líder é um grande influenciador, que ele tem que trazer a equipe para ele e fazer a equipe fazer sem saber o que está fazendo. Eu falo sempre assim, o líder, ele faz o colaborador fazer o que ele quer sem saber que ele está fazendo o que o líder quer. Quer dizer, ele é um influenciador. O líder, que é por hierarquia, ele não é um líder, ele é um chefe. E hoje em dia, realmente, as empresas têm que buscar lideranças e não chefes. Situação, problema, resolução. Vamos agora entender um pouco o que nós vimos na teoria, na prática, trazendo resoluções de situações do dia a dia de qualquer empresa do ramo alimentício, industrial, farmacêutico, sempre vai ter um problema, operador logístico. Então, a situação problema é isso, é a gente resolver situações práticas, resgatando um pouco da nossa teoria. Vamos ver qual é essa situação e qual é a sua posição hoje. Você trabalha como gerente de transporte de um operador logístico de médio porte, que está expandindo seus negócios distribuídos ao longo do Brasil. Os contratos abrangem empresas tipo supermercados e padarias. Então, vários pontos de entrega, vários produtos, né? Rotas definidas, escoamento de produtos laticínios. E aí eu tenho a parte de refrigerados, né, laticínios, transporte e armazenagem no estado de São Paulo. O crescimento dos negócios e chegada de novos clientes, problemas na operação de distribuição, atrasos de entrega, falhas na separação e distribuição dos produtos, reclamações e insatisfação dos antigos e novos clientes. Olha só, isso aí acontece muito. Na hora que começa a chegar novos clientes, aumentar o volume de trabalho, eu posso começar a ter problemas operacionais, que vai me denotar uma falta de controle dos processos, uma falta de qualidade. Isso aí pode remeter até a uma perda de faturamento. Continuando, nós vamos ver que o objetivo é análise das operações logísticas, avaliação dos problemas, soluções de melhorias e competitividade. Então,
A situação é o seguinte: por ser um gerente focado em resultados e que busca sempre melhoria contínua dos seus processos, você decide reavaliar a sua malha de distribuição e analisar como o seu trabalho pode gerar mais valor para a empresa. E aí, essa é a função do gestor. Eu sempre buscar a melhoria dos meus processos e buscar também valor agregado à minha empresa. Lembrando que valor agregado é eu fazer a pergunta assim: o meu cliente paga por isso que eu estou fazendo? Se ele paga, ótimo, ele está enxergando o valor agregado àquela minha parte, ao meu serviço. Se ele não paga, esse serviço não tem valor agregado para ele. E aí eu preciso eliminar. Continuando, ao avaliar a sua malha de distribuição, você percebe que todos os caminhões estão com lotação otimizada, as rotas estão sendo feitas na frequência definida e não existem atrasos. Quer dizer, a minha situação é muito boa. Ao visitar alguns dos supermercados, das padarias que recebem o produto, você percebe que pontualmente alguns dos produtos que você distribui não estão nas prateleiras. Então aqui é um sinal de alerta. Então eu estou com problema de abastecimento, né, de produtos, porque eles não estão na prateleira. Você observou que os clientes levam para casa o produto que tem no supermercado, a marca disponível e o sabor que mais agrada dentro das opções ali colocadas. Qual seria o motivo desses produtos não estarem na prateleira? E aí a grande questão. Quando você, por isso que a gente fala da logística, a gente fala o valor de tempo, qualidade, informação, né, e local. Então eu tenho que estar no local certo, no tempo certo. Porque eu sempre faço a pergunta: quando você vai no supermercado e não encontra, vai comprar um produto, por exemplo, leite, não encontra a marca que você quer, você deixa de trazer o leite? É muito difícil você deixar de trazer o leite. E a partir do momento que você deixou de comprar o leite que não tinha e comprou um outro, o fabricante daquele leite que estava faltando deixou de vender 1 litro de leite. Ah, isso aí é pouco, Coelho. Não, mas imagine quantas pessoas, né? A gente está falando uma pessoa, mas quantas pessoas foram procurar o leite e não encontrou? Isso não pode acontecer realmente. É a falta de produto na hora que o cliente vai buscar. Então vamos entender qual seria o motivo, né? E qual seria a melhoria que a gente podia propor. Mapeamento dos processos logísticos que estão sob sua responsabilidade, entender, né, as atividades, revisão da previsão de demanda, porque se está faltando, se tem falta de produto, a demanda está sendo subestimada. Redefinição do tamanho dos lotes e a frequência de entrega. Quanto eu posso aumentar o meu lote, muita gente não gosta de aumentar o lote, ou então eu reduzo o meu lote e aumento a minha frequência de entrega. Para quê? Para que não falte produto para o cliente. A pior coisa que pode acontecer para qualquer empresa de bens de consumo que vende em supermercado e padaria é o seu produto não estar disponível na hora que o cliente for buscar. E com certeza ele vai buscar outro produto. Por isso, tem que analisar, qual é a demanda? Poxa, aquela padaria devia comprar 20 e não comprar 10. Ou então, eu entregar 10, não quinzenal, e semanal. E aí são estratégias da empresa que precisam ser feitas para quê? Para que realmente o produto não deixe de estar na prateleira, que não tenha rompimento, né? A gente fala de quebra no estoque, você tem uma ruptura de estoque, onde vai faltar o produto na gôndola, na prateleira da padaria. E o cliente, na hora que vai buscar, ele não encontra. Por isso que eu falo sempre assim, melhor sobrar estoque do que faltar, porque na hora que falta, o cliente é que sabe. Então, se você colocar uma demanda maior, e aí você vai fazendo a gestão da quantidade. E também a frequência de entrega. Você tem que ter a frequência adequada para que realmente não falte.
o produto e o teu cliente não precisa despender de muito volume. Então eu reduzo a quantidade ou mantenho a quantidade que ele está comprando, mas entrego mais vezes durante o mês. Essa é uma das soluções quando a gente faz a gestão de estoque, a gestão no ponto de venda, buscando o quê? A melhoria contínua para vender mais, para que a empresa ganhe mais também. Interação. Por que é importante conhecer as características do produto logístico de uma operação? E as características físicas do produto podem interferir nas atividades logísticas do serviço oferecido para o seu cliente? Mande a sua contribuição, é a hora de você tirar sua dúvida também, e eu volto em alguns minutos para a gente conversar. A ser transportado é muito importante. Primeiro, para você definir o tipo de transporte, as particularidades desse produto, como eu vou transportar, que tipo de equipamento, quais são as infraestruturas que eu vou ter tanto na origem como no destino, eu preciso entender. E isso impacta diretamente no produto e serviço, que aí você tem que ter um serviço mais específico, né? Imagine uma carga perigosa, combustível, eu tenho que ter todo um procedimento, uma sinalização de veículo, até a capacitação do motorista, ela tem que ser diferenciada para esse tipo de serviço. Então, o produto logístico, com certeza ele vai influenciar no tipo de serviço que você vai prestar para o seu cliente. Eu preciso desse produto com a maior rapidez. Então, eu tenho que ver que tipo de transporte que eu vou utilizar, qual a malha que eu vou utilizar, qual o caminho que eu vou fazer, com quais eu vou combinar dentro do meu caminhão, por exemplo. Então, eu tenho que
entender qual é o produto logístico para realmente fazer o dimensionamento, a gestão do meu transporte de maneira adequada que atenda à qualidade necessária. Vamos continuar os nossos conceitos. Qualidade do serviço de transporte. Quando a gente fala em qualidade, é um termo muito amplo, muito aberto, né? Porque qualidade para mim é uma e a qualidade para você pode ser outra. Para mim, pode entregar para mim, por exemplo, em 3 dias. Para você tem que entregar no dia seguinte. Olha só como o conceito de qualidade, o nível de qualidade, ele é diferente para mim e para você. Por isso, a gente tem que entender alguns parâmetros para medir se a minha qualidade está atendendo o meu cliente ou não. Vamos entender um pouco sobre o serviço de qualidade. Características e exigências do produto. Partimos aí do produto que eu estou transportando. Então, eu tenho que manter ele refrigerado, ele não pode sacudir que ele é frágil, eu tenho que entender. Escopo e exigências do negócio. Aqui pode ser tempo de entrega, local, distância, eu preciso entender. Valores e expectativas do usuário ou cliente. O que o meu cliente espera? E aí a grande pergunta que eu fiz, o que é qualidade para o cliente? Eu preciso entender qual o nível de serviço do cliente. E aí eu tenho que olhar dois pontos principais que eu sempre falo. Na hora de você prestar um serviço de transporte, de logística, você tem que ver a satisfação do cliente, mas a satisfação da empresa, que vai resumir nessas duas performances. Vamos voltar no slide. Eu tenho a performance financeira, ou seja, o custo dessa prestação de serviço, e eu tenho a performance operacional, que é a performance da minha execução, ou seja, do que eu entreguei para o meu cliente. E para isso eu tenho que entender qual é o conceito de qualidade para o meu cliente, o que ele precisa que eu atenda para ele ficar satisfeito. E aí é a performance operacional. Continuando, a gente vai ver a parte de qualidade de serviço de transporte. Ela traz três pontos importantes. A reputação, impacto na imagem que os clientes e o mercado formam da sua empresa. A partir do momento que eu tenho serviço, a minha qualidade ela vai ser reconhecida. Credibilidade, obtenção de novos negócios e manutenção dos clientes atuais. E essa credibilidade ela gera também a confiabilidade. Relacionamento, contato e gerenciamento de clientes e fornecedores. É imprescindível eu manter esse relacionamento do maior nível possível. Quando eu falo de serviços de transporte, serviços logísticos, eu preciso ter um relacionamento. Por quê? Esse relacionamento ele vai me dizer também se eu estou atendendo de maneira correta ou não o meu cliente. Eu não posso abrir mão da qualidade. E a qualidade ela é intangível. Você consegue com o quê? Com as percepções do cliente. E para isso, eu tenho que manter um relacionamento estreito para que eu consiga captar as percepções do meu cliente em relação àquele serviço. Falar em qualidade de transporte, quando você tem qualidade de transporte, você tem valor agregado para os seus clientes. E otimização de recursos. Ou seja, o que eu falei, eu atendo o meu cliente, mas eu atendo também a minha empresa. Com relação dos sistemas de gestão de qualidade com a realização de serviços de excelência.
Desculpa, qual a relação do sistema de gestão de qualidade com a realização dos serviços de excelência? É total. A partir do momento que eu consigo gerenciar, eu consigo manter padrões de qualidade cada vez mais, e a gente fala em qualidade, a gente fala melhoria contínua, buscando cada vez mais. Na Toyota, o japonês da Toyota, ele fala busca da perfeição. Eu tenho que buscar a perfeição sempre. Então, eu tenho que estar sempre melhorando esse meu processo. E quando a gente fala em qualidade, ela é baseada em 3 pilares. Vamos ver os 3 pilares da qualidade. Pessoas, tecnologia e processo. Então, eu tenho que ter a tecnologia mais avançada que eu puder. Lógico, se eu não conseguir ter tecnologia master, eu posso ter a que eu puder. Processos. Eu tenho que ter processos padronizados, né, controlados. Então, eu tenho toda essa parte, mas principalmente na cabeça desse processo de qualidade, eu tenho que ter pessoas envolvidas no processo com conceitos que tragam a melhoria sempre do serviço, dos padrões de qualidade do meu serviço. Que a partir desses padrões, desse atendimento à qualidade, é o que eu falei, a empresa vai ter credibilidade, ela vai ser reconhecida no mercado, e ela vai ser... E aí você começa a posicionar o seu serviço. Você consegue ter mais valor agregado para você consegue... resumindo, você pode cobrar mais por aquele serviço. Por quê? Porque a sua qualidade é percebida pelo seu cliente. Pegue as grandes empresas do mercado, quando você fala Nestlé, quando você fala Johnson, o que vem na sua mente? Com certeza vem qualidade, vem credibilidade, produto bom. Mesmo que esse produto seja bem parecido com o concorrente, mas você já criou aquele padrão de qualidade que vai te diferenciar no mercado. Sistemas de qualidade de transporte. Quando falamos em sistema de qualidade, nós temos sistema de qualidade aplicados a qualquer departamento da empresa, a qualquer área, a qualquer tipo de empresa. Eu parto dos princípios da qualidade, eu parto dos princípios de manter meus processos corretos, meus processos correndo de maneira uniforme, com o mesmo padrão, a padronização. Vamos entender, quando a gente fala de sistemas de qualidade de transporte, quais são os pontos importantes. Eu tenho que estar sempre buscando a melhoria contínua. E melhoria contínua, eu vou até tentar desenhar para vocês. Melhoria contínua é assim, ó. Eu vou melhorando a cada... Só que nós brasileiros trabalhamos assim. Melhora aqui, fica um tempão sendo melhorado, daqui a pouquinho. Isso é muito ruim. Por quê? Eu tenho uma diferença muito grande desse patamar para esse. É diferente quando eu vou melhorando continuamente. Eu melhoro, a gente fala que melhora sem sentir, né? Com essa parte de sistema de qualidade dentro de qualquer área, eu crio competitividade mercadológica porque o meu produto vai ficar de melhor qualidade, ou o meu serviço, né, no caso de transporte. A partir do momento, eu crio uma competitividade mercadológica. Para isso, eu tenho que estar sempre fazendo a gestão, acompanhando, fazendo avaliações dos problemas. A partir do momento que eu identifiquei os problemas, eu tenho que fazer uma análise, eu posso fazer análise de cenários e buscar criatividade para resolver os meus problemas, sempre buscando. A gente fala muito da gestão de inovação nas empresas, a mudança de processo. Eu preciso ter essa visão. Para isso, a qualidade trabalha com várias ferramentas.
que eu posso usar para me auxiliar nessa avaliação de problemas, no levantamento de situações onde eu preciso melhorar, e como fazer essa gestão. Vamos ver algumas ferramentas interessantes que a gente pode utilizar. A primeira que eu trago para vocês é o diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, ou espinha de peixe, muito conhecida. Você vê, essa ferramenta foi de 1968, pelo Kaoru Ishikawa. Criação de produtos, identificação de defeitos de qualidade. Eu posso utilizar ela. Essa ferramenta é adaptável para a solução de problemas na área da logística. Esta ferramenta identifica os potenciais fatores causadores de um efeito qualquer e cada uma das causas apontadas de uma interferência. Quando a gente fala em causa e efeito, eu gosto sempre de fazer um comparativo. Quando a gente tem uma febre, esse é o efeito. Aí, a partir do momento, o que a gente faz? Toma um remedinho antifebril, né? O antitérmico. E aí baixa a temperatura. Legal, mas quando acaba o efeito do remédio, o efeito volta da febre. Por quê? Porque eu não ataquei a causa. Esse diagrama de Ishikawa, ele trabalha com o diagrama de causa e efeito. Eu tenho que eliminar a causa para não ter mais os efeitos. A causa era uma infecção. A partir do momento que eu tomei o antibiótico, eu já não tenho mais febre. Eu não preciso tomar antitérmico. Então, essa é a diferença de você combater o efeito e combater a causa. O correto é sempre você combater a causa, porque aí o efeito some. Vamos ver por que o Ishikawa chama de espinha de peixe. Né? Aqui o Ishikawa, espinha de peixe, por causa dessa composição. E como é que ele é medido? Deixa eu só voltar aqui. As causas, geralmente agrupadas em categorias. São pessoas, métodos, máquinas, materiais, medições e ambiente. O Ishikawa trabalha esses 6 pontos. E aí ele dispõe numa espinha de peixe, onde eu tenho um problema, vamos colocar aqui defeito no produto. Defeito, entrega, vamos pensar na área de logística. Entrega atrasada, atraso na entrega. Nossa, tá difícil. Vamos lá, atraso. Problema de máquina, pode ser quebrou o caminhão, alguma coisa. Ambiente, muita chuva. Medições, o meu tanque de combustível estava cheio e o medidor estava errado e acabou o combustível. Método, eu utilizei o trajeto mais complicado. Processos, eu demorei para carregar o caminhão, então eu demorei. Materiais, estava faltando produto e eu não consegui carregar o caminhão. Você viu que rapidamente a gente... Isso aqui foi assim, coisa de 3 segundos, a gente fez aí uma brincadeira com o Ishikawa. Imagine você utilizando isso no seu dia a dia. É uma ferramenta fantástica para você identificar as causas dos problemas da sua empresa. Eu estou com problema de atraso, então eu posso abrir... O Ishikawa fala esses seis critérios, e aí você vai encaixando. E aí você vai tendo até subcritérios. O motorista errou, mas por que ele errou? Ele está com falta de treinamento, ele não sabe usar. E aí você começa a aprofundar mais na causa que gerou aquele efeito. Outra ferramenta interessante para utilizar, principalmente para a gestão do processo, é o PDCA. Vamos ver o que trata o PDCA. O PDCA é as siglas, né, da palavra Plan, Do, Check, Act. Ou seja, eu planejo, eu executo ou faço, eu avalio ou checo e eu tomo a ação. A ferramenta de resolução, ela é um fluxo. Então, eu tenho... Eu tenho aqui, vamos falar o P, o D, o C e o A. Então, eu planejei, executei, avaliei, tomei ação.
Replanejo, então ele é um ciclo, por isso a gente chama de ciclo. O PDCA, ele nunca pode parar, ele nunca morre, ele vai sempre rodar. Ah, mas não tive problema, ótimo, então mantém ou melhora, porque a partir do momento que você começa a rodar o PDCA, você vai diminuindo os seus problemas, vai ajustando os problemas que está tendo e o teu processo fica mais limpo, fica melhorando. É difícil o processo nunca ter problema, ou nunca ter uma oportunidade de melhoria, onde você busca o incremento. E aí você vai fazendo essa rotação. Planejei, executei, avaliei, eu preciso tomar ação. E aí, na ação, vem uma outra coisa, eu preciso fazer um plano de ação. Vamos entender um pouco o que seria o plano de ação. O plano de ação, ele pode ser aplicado em diversas áreas. Então, nesse plano de ação, eu tenho definição de parâmetros gerenciais, como metas, objetivos, estratégico, escopo, quais atividades, o prazo. Então, eu tenho a execução, a operacionalização e a implementação, com o envolvimento de pessoas, processos e recursos. E aqui, eu posso usar uma ferramenta chamada 5W2H, que vem do inglês, né? O que, por quê, quem, quando, onde, como, já falei, quanto custa, em que momento, eu preciso ter essas informações. Então, você pode fazer uma planilha de Excel, com as caixinhas, falar assim, o quê? Ah, eu preciso comprar uma máquina nova. Por quê? Porque a máquina está quebrando muito, eu estou deixando o meu cliente na mão. Onde? Na China. Quem vai comprar? Departamento de compras. Quando? Imediato. Como? Financiamento do BNDES. E assim por diante. Então, eu tenho toda uma sequência de perguntas. É fantástica essa ferramenta, bem simples, e que você pode utilizar. Lembrando que a gestão da qualidade, ela vai muito parecida com a gestão organizacional. Você precisa gerenciar esses pontos, você tem que buscar a melhoria contínua sempre. Quando a gente fala em utilizar o PDCA como um ciclo, ele é um ciclo, então ele nunca para. Não é uma aplicação. O brasileiro adora coisas que é rápido. Por exemplo, 5S. Ele acha que o 5S é só fazer uma vez e pronto. Né? Que é os 5 sensos lá da limpeza, autodisciplina, arrumação. Mas só que o último S é autodisciplina. Quer dizer, eu tenho que estar sempre rodando. É a mesma coisa o PDCA. Eu planejei fazer a viagem, executei, não consegui fazer. Por que eu não consegui fazer? Qual a tomada de ação? Qual o plano de ação que eu vou fazer que na próxima viagem não aconteça isso? Por isso que eu falo que essa ferramenta, o PDCA, ele é primordial para qualquer gestor. Aprenda a usar o PDCA, você vai ver que a sua vida como gestor vai facilitar muito. E o PDCA busca sempre a melhoria contínua e sempre o aumento da qualidade. Indicadores de desempenho e tecnologia. Você sabe o que é indicador? Mas sabe mesmo? Será que você não confunde dado com indicador? Indicador, ele é sempre uma relação de um padrão com um atingimento. O indicador, eu já vi muito empresário falar assim, a minha produtividade aumentou. Eu produzia 200, agora estou produzindo 300. Eu falei, não, a sua produção aumentou. Isso aí não é indicador. Quanto você gastou para fazer 200 e quanto você gastou para fazer 300? E a partir dessa relação, ele vira indicador. Então, indicador eu tenho que ter um padrão ou eu tenho que ter uma expectativa de atingimento. Exemplo, eu tinha que entregar os produtos em 3 horas. Eu entreguei em 4 horas, quer dizer, eu não atingi. O meu indicador de 4 para 3 deu 25%, 33% a mais de tempo do que eu estava planejando. Então, o indicador é sempre uma relação. Vamos ver qual é o conceito de indicador.
Indicadores de performance são essenciais para auxiliar aos responsáveis e integrantes do time de operações a verificar e avaliar a performance de cada uma das atividades relacionadas ao seu trabalho, fornecendo uma métrica para avaliação do resultado. Então, o indicador não é um dado, ele é um dado dividido por uma meta ou por um objetivo. Então, o indicador, como eu falei para você agora, ele é uma relação entre números da sua própria atividade. E você tem que monitorar esses indicadores. Vamos ver um pouco sobre o monitoramento dos indicadores. Eu tenho que monitorar o nível de eficiência e eficácia, de atingimento e se foi correto. O indicador é base para o planejamento estratégico. Para isso, eu tenho que ter um monitoramento contínuo. Ele apoia o processo de tomada de decisão. A partir do momento que o meu indicador está baixo, por quê? Mas como é que eu vou traçar o meu plano de ação? A partir de indicadores, eu também justifico investimentos e faço o diagnóstico de tendências do meu serviço. E quais são os principais indicadores utilizados na gestão de transporte? Eu tenho prazo de entrega, o tempo médio de entrega, atraso, tamanho e a frequência dos atrasos, reclamações, devoluções ou recusas, avarias, número total, percentual de avarias. Eu tenho também tempo médio de carregamento e descarregamento, atendimento do meu transporte, qualidade de expedição, qualidade de carregamento, sem erros. Essa também é uma outra. Gasto por veículo, custo planejado, é interessante. Para isso, eu posso utilizar tecnologias da informação, eu posso usar recursos tecnológicos, eu posso usar coletores, eu posso usar rastreadores, eu posso usar uma planilha de Excel. Vamos entender a tecnologia aplicada ao transporte. Quando eu falo em tecnologia, eu posso ter o controle de fluxo das atividades logísticas, garantia da correta tomada de decisão, identificação dos pontos críticos de qualidade, eficiência no processo de conferência de carga e descarga com coletores, exemplo, competitividade dos negócios. E como eu faço isso? Eu posso ter sistemas de monitoramento e rastreamento, e aí eu tenho o roteirizador. Eu posso trabalhar com RFID, que é o Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência, que é um dispositivo, é uma etiqueta inteligente, que nada mais é do que o pedágio de cobrança automática, ela utiliza o RFID. Eu tenho também a parte de roteirização através de mapas inteligentes, e utilizando o GSM, sistemas de telemetria. Então, eu tenho várias tecnologias para quê? Para ajudar a gerar indicadores para que eu faça a gestão da minha frota. Eu só consigo fazer a gestão do meu transporte, do meu serviço, a partir do momento que eu tenho indicador. A gestão parte do controle. O controle eu posso utilizar a tecnologia da informação, mas a análise eu tenho que fazer em cima de indicadores. A partir do momento que eu controlei, eu tenho indicador, se eu tenho meta. Eu tenho que planejar as metas e eu tenho que comparar o que eu executei com o que eu planejei. Tem um indicador, o indicador eu consigo tomar ação e assim eu consigo melhorar o meu serviço e prestar um serviço melhor ao meu cliente. Resolução de situação-problema número 2. Vamos dar sequência à nossa parte prática de aplicação das teorias com esta situação-problema. Vamos ver qual é a situação-problema. Você continua sendo o gerente de transporte do operador logístico de médio porte. O novo cliente acaba de entrar no portfólio com uma nova operação de distribuição de produtos farináceos para padarias e restaurantes na região de Belo Horizonte, BH. Então, eu vou trabalhar padarias e restaurantes. Então, uma distribuição bem fragmentada. Você vai ter algumas
situações para resolver. Vamos ver quais são. Sua empresa possui instalações na cidade de Contagem, na Grande BH, que podem atender às necessidades do novo cliente, não necessitando de grandes investimentos. Então, eu tenho uma cidade próxima, bem próxima, né? Contagem é da Grande BH. Então, motivo pela troca da empresa anterior. Olha só, eu recebi esse cliente porque ele deixou um outro prestador de serviço. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou propor, na hora que eu vou entender por que aquele cliente deixou de utilizar o transportador antigo, para não cair nos mesmos erros. Se eu tenho lá um conhecimento prévio, eu já vou me antever aos possíveis problemas que esse cliente acha que são importantes até para quebrar um contrato. Vamos ver quais são os motivos. Alto índice de reclamação dos restaurantes e padarias, clientes finais da operação. Falta de pontualidade na entrega. Constantes avarias de produtos manuseados pelo operador logístico anterior. De posse dessas informações, você analisou e decidiu desenhar um plano para iniciar essa nova operação. Quais são os pontos que devem ser analisados para garantir a satisfação do cliente? Veja bem, se você já tem todos os problemas que aconteceu com o operador anterior, então você é muito burro se você ocorrer nos mesmos erros. Então você, como gestor, tem que buscar atender de maneira adequada aquele cliente e pegar aqueles pontos que ele falou que ele deixou o operador antigo e realmente, a gente fala de mitigar, ou seja, reduzir a zero a possibilidade de acontecer os mesmos problemas, que assim você vai garantir a perpetuidade da prestação desse serviço, que é muito importante para você, já que é um ganha-mais, um novo mercado para a sua empresa. Por isso, eu tenho que entender e controlar esses problemas. Vamos ver então qual seria a resolução. Garantia, a solução é a garantia da qualidade do serviço. A partir do momento, deixa eu voltar aqui, dos alto índice de reclamações, falta de pontualidade na entrega e constante avaria, eu preciso ter qualidade de serviço que me impeça que tenha aqueles problemas. Então, primeiro, implementação de um processo de gestão por indicadores. Eu tenho que entender, quanto que avariou? Qual foi o meu cumprimento do prazo? Foco nos pontos críticos, pontualidade de entrega e as avarias. Olha só como é interessante, né? Como o indicador ele é importante. O dado eu gosto sempre de falar assim, eu fiz esse mês eu só fiz 3 entregas fora do prazo. Isso é um indicador? Não, é um dado. Eu fiz 3 entregas fora do prazo. Quantas entregas eu fiz? Eu fiz 3, então 100%. Então eu atrasei todas as entregas. Não, eu fiz 30 entregas e só 3, quer dizer, 10% de atraso. Essa é o conceito de indicador. Então é importante a gente fazer a gestão por indicadores e controlar o nosso processo. Continuando, eu tenho fazer a avaliação do serviço de transporte e distribuição junto aos clientes finais da operação, padarias e restaurantes. Como? Fazendo uma pesquisa de satisfação. Ô, seu João, uma pesquisa de satisfação. Então, eu faço uma pesquisa de satisfação, elaboração de um sistema de gestão da qualidade, a partir daqueles indicadores, daquela percepção. Se eu coloco uma pesquisa de satisfação, quantas vezes você já não foi fazer um serviço em uma concessionária de carro e eles te ligam logo depois de 2 dias? Como é que foi o serviço? Eles estão medindo a qualidade do serviço deles.
E essa é uma atividade que você pode fazer. Entregou para a padaria, legal, no dia seguinte liga e fala assim, olha, tudo bem, como é que foi a entrega? O transportador, o motorista, já faz perguntas fechadas e aí você consegue estratificar e tirar informações para quê? Para jogar no seu sistema de gestão de qualidade, para ver onde eu estou errando, aplicando o PDCA, o que eu planejei, o que eu executei. Então, eu tenho meu indicador, eu tenho uma ação que eu tenho que fazer para refazer o meu processo. E assim você vai melhorando o processo da sua empresa, vai melhorando o atendimento do seu cliente e, com certeza, esse cliente não irá buscar um outro operador logístico, como ele fez, no caso, quando ele trocou o antigo pela sua empresa. E assim você garante esse cliente, a fidelização desse cliente na sua empresa, o que é importantíssimo para a saúde econômica e para atingir os objetivos empresariais. Como a logística pode ser um diferencial competitivo? Neste momento de interação, mande a sua participação e eu volto em minutos para a gente abordar esse assunto e fazer a finalização da aula. A logística, ela é um diferencial competitivo. A partir do momento que eu tenho uma logística
adequada, justa, eficiente, eficaz, com certeza eu vou deixar o meu cliente feliz, ele vai comprar da minha empresa ou ele vai me contratar novamente para fazer a entrega para ele. A partir do momento que eu entrego o produto no tempo certo, na hora certa, o cliente vai comprar mais. Isso aí é sem sombra de dúvida. Peter Drucker fala que hoje, antes de morrer, né, morreu acho que em 2005, ele falava que a logística é o último estágio para uma empresa ter uma vantagem competitiva. É a única coisa que ela pode melhorar, porque as empresas já buscam venda, já buscam produção, e agora é a hora da logística. Ele falava isso em 2005. E eu acredito que ainda é. Ainda mais agora, numa situação que nós estamos, onde nós queremos velocidade, intensidade, e quantidade, e qualidade, rápido, né? Instantâneo. Eu quero comprar hoje no site e receber amanhã. A minha logística, quanto mais eficiente, mais rápida ela for, com certeza eu vou ter uma vantagem competitiva enorme. Vamos agora para o encerramento da aula. Nesta aula nós falamos sobre produto logístico, então as características do produto logístico, né, da carga, líquido a granel, se é inflamável ou não, eu preciso entender que tipo de transporte eu vou utilizar para fazer essa movimentação. Falamos de sistemas de qualidade de transporte, a importância de você fazer o monitoramento do teu serviço, a organização dos teus processos e, principalmente, a gestão. E falamos de sistemas e tecnologia, onde foi abordado a parte de indicadores. Os indicadores são essenciais para eu saber se a minha empresa está indo no rumo certo ou não. Eu posso utilizar também, ferramentas tecnológicas como rastreador, roteirizador, mas eu vou deixar bem claro, não adianta nada eu utilizar a ferramenta se eu não faço a gestão, se eu não acompanho, se eu não uso ferramentas da qualidade para monitorar a minha qualidade do transporte, do meu serviço. A partir do momento que eu monitoro a qualidade do meu transporte, eu uso as ferramentas adequadas, eu consigo melhorar o meu serviço, melhorar o meu produto e cada vez encantar mais o meu cliente. Porém, se não adianta nada eu ter ferramentas, não adianta nada eu ter sistemas, se eu não tenho o gestor, se eu não tenho você para fazer essa gestão, você para acompanhar os processos, você como gestor logístico, você tem que trabalhar essa parte de olhar o sistema como um todo. E se a gente recapitular, desde o início da nossa disciplina, vimos como é que a gente escolhe o veículo, como é que a gente dimensiona a nossa frota, para não ter nem mais nem menos, para culminar no quê? Na qualidade do serviço. A partir do momento que eu tenho o sistema adequado, eu tenho o dimensionamento adequado da minha frota e eu começo a prestar o serviço adequado, a minha qualidade vai ser assegurada, a minha qualidade vai ser percebida. E a partir do momento que eu tenho a qualidade percebida pelo meu cliente, eu vou refletir ela no meu mercado. E aí os outros possíveis clientes vão olhar, opa, a empresa lá, ela é boa, ela tem qualidade, ela tem credibilidade. Por isso, quando a gente fecha, a gente está fechando o gerenciamento, transporte e abastecimento, a disciplina, a gente tem que olhar desde o dimensionamento de frota, onde eu vou fazer a gestão e o acompanhamento. Mas parte tudo de um dimensionamento. Parte tudo, eu quero deixar isso bem claro para você, para a gente realmente fechar aqui, passar a régua nessa disciplina. Parte de um planejamento. Se eu não tiver um planejamento, eu não sei nem para onde eu estou indo. E a partir do planejamento, eu tenho o controle, aí eu volto lá no PDCA, que a gente falou. Eu tenho planejamento, eu executo, eu tenho os indicadores, e aí eu consigo fazer onde eu estou errando e fazer a gestão. E a empresa sem gestão é a empresa fadada a falência, a sair do mercado. Eu espero que a empresa que você esteja como gestor esteja sempre crescendo. Espero que você tenha aproveitado essa disciplina e
Até uma próxima oportunidade, numa outra disciplina, e muito obrigado pela sua paciência e pela sua persistência, né, de buscar sempre o conhecimento, que é muito importante. A gente não pode parar, a gente tem que estar sempre em movimento, como a logística. Então, movimente-se sempre para frente, buscando novos conhecimentos. Até uma próxima.